Olá pessoal, boa noite. A gente vai dar início a mais uma live aqui do Perimentor, tá? De antemão já quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente. A gente está tendo uma dificuldadezinha de colocar no ar pelo YouTube, mas já a gente vai transmitir pelo YouTube também. Eu, na verdade, até prefiro que vocês acompanhem pelo YouTube, tá? A qualidade das imagens aqui, a gente já fez uns testes, a qualidade não fica tão legal do que eu vou transmitir aqui no Instagram, certo? Agora, a gente só está terminando de ajustar aqui no YouTube. Em relação a essa dinâmica, né, essa plataforma que a gente está começando a atuar, eu recebi alguns contatos, algumas mensagens depois dessas 3 primeiras lives que eu ministrei aqui, né, que eu veiculei aqui no YouTube e no Instagram. E a gente tentou hoje mudar um pouco o esquema, né? Quem acompanhou as outras lives viu que a gente tinha dificuldade de projetar os slides no Instagram, né? E aí eu praticamente não interagi com ninguém via Instagram. E ficou restrito toda a minha comunicação basicamente ao YouTube. A gente fez então o teste, está tentando fazer o teste aqui de transmitir pelo YouTube também, mas contemplando quem está acompanhando aqui no Instagram, tá? Então, de vez em quando eu vou só dar uma baixada aqui para ver quem está aqui. Felipe Arruda, bom ter você aqui com a gente. Danilo, Paulo, meus ex-alunos recentes. Iane, também lá da FOP. Manuel, Daniela Fogaça, prazer ter você com a gente. Luiz Pedro, também lá da FOP. Bom, vão chamando mais gente aí, que daqui a pouco a gente vai começar a conversar sobre o tema que eu separei para hoje aqui. Uma outra coisa também, então, recapitulando, né? Assim, o que eu pensei em relação a mudar o esquema de transmissão. A gente vai fazer esse teste hoje. Eu queria depois que vocês me falassem se ficou legal aqui no Instagram, assim como também daqui a pouco a gente vai começar a transmitir no YouTube. Eu queria ter depois o feedback de som, de imagem, se ficou tudo bem nas 2 plataformas, tá? Oi Cecília, tudo bom? Isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria falar é que as 3 primeiras lives vão ficar disponíveis no canal do Perimentor no YouTube por um longo tempo, certo? Para sempre. A partir dessa 4ª live, a gente vai restringir o acesso por uma semana. Então, essa 4ª live, da 4ª para frente, a gente vai só disponibilizar no canal do YouTube por uma semana, e depois disso o acesso fica restrito, tá? Oi Iraci, tudo bom? Olha só, a gente está terminando de ajustar aqui a transmissão pelo YouTube, e assim que startar lá, eu falo aqui para vocês, tá? Só mais alguns minutinhos, a gente está tendo uma dificuldadezinha de conexão, mas a gente vai já ajustar isso. Pois é, Luiz, a imagem do Insta está espelhada. Eu não consegui ainda, eu vou ter que mudar a posição do meu celular. Só que se eu mudar a posição do celular, eu não consigo ver quem está interagindo aqui, as perguntas, os comentários de vocês. Então vai ficar meio complicado eu mudar. Um outro colega que participa aqui dessa organização do Perimentor comigo, ele vai ficar como eu ficava antes,
monitorando as mensagens no chat do YouTube. E eu vou ficar monitorando aqui. Então a gente vai ter alguma dificuldade nessa coisa do espelhamento da imagem. Bom, Bruno também, bom ter você aqui. Wagner, meu amigo Wagner. Paula, tudo bom, Paula? Bom também ter você aqui com a gente. Enfim, deixa eu só mais alguns minutinhos para a gente veicular pelo YouTube também. Só um minuto. Fala, Matheus. Só mais alguns segundinhos para a gente transmitir também aqui pelo YouTube, tá? Aí eu vou sugerir que vocês acompanhem mais pelo YouTube do que por aqui, pela questão da qualidade da imagem. Apesar de que a gente acabou tendo uma alteração aqui na configuração da webcam, e talvez a imagem hoje não fique tão boa. Eu queria muito que vocês me ajudassem nesse feedback. Para me dizer se essa visualização fica boa no YouTube com a câmera que a gente vai usar hoje. Eu sei que a câmera que a gente usou nas lives passadas para o YouTube funcionou muito bem, mas eu queria ver se esse esquema que a gente está tentando implementar hoje vai funcionar também. Não vai? Não, tem que ser por aí. Só aqui? Então tá. Então é melhor a gente inverter aqui a posição da câmera e tu ficar falando. Só com um ajustezinho aqui da transmissão. Tu vai ficar falando aqui as perguntas, certo? Porque a câmera não fica pelo menos espelhada, pelo menos o pessoal lê. Tá? Como é que eu faço para virar? Eu vou ter que encerrar e mudar de novo? Não, acho que só é virar. Aqui, pronto. Pronto, vira agora. Agora monitor aí. Certo? Já deu? Vou ajustando. Bom, pessoal, então a gente não vai conseguir transmitir hoje pelo YouTube, tá? De alguma forma, a gente teve dificuldade de transmitir lá, houve uma dificuldade de configuração, mas acho que isso não vai atrapalhar o que eu tinha programado para conversar aqui com vocês hoje, tá? O tema que a gente separou hoje para discutir é sobre a tomada de decisão em quando fazer um enxerto gengival livre e quando fazer um enxerto de conjuntivo, tá? E eu quero considerar alguns aspectos, considerar algumas perguntas, na verdade, que a gente precisa responder ao final dessa conversa aqui, tá? Então, a primeira pergunta é: qual a diferença entre o enxerto gengival livre e o enxerto de conjuntivo, né? Eu sei que nessa audiência aqui tem periodontistas, tem professores de periodontia, como o meu amigo Wagner, mas também tem alunos de graduação e gente que não é tão familiarizada com a periodontia. Então eu quis falar dessa diferenciação mais básica do que é um enxerto gengival livre, do que é um enxerto de conjuntivo. Depois falar das indicações de cada um, tanto do enxerto livre quanto o enxerto de conjuntivo. Agora nem meu coisa está passando. O enxerto livre quando ele está indicado, o enxerto de conjuntivo também quando ele está indicado, tá? E se eu devo usar o enxerto gengival livre, também é uma dúvida relativamente frequente. O enxerto gengival epitelizado com o enxerto subepitelial. Que impacto
isso tem no resultado final do procedimento, certo? Então, bora lá. Antes de chegar à resposta dessas perguntas que eu lancei agora nesse segundo slide, né, eu queria mostrar essas 4 imagens aqui. Quando a gente olha essas 4 imagens, né, a gente identifica nas 4 uma característica em comum e diferenças. A característica em comum dessas 4 imagens é que nas 4 situações clínicas eu tenho retração gengival, né? Eu tenho um deslocamento da margem gengival em direção apical. Mas eu tenho diferenças. Quais são as diferenças? É que em algumas situações do lado direito, né? Do lado esquerdo da tela para vocês, né? Eu tenho preservação de papila, né? E do lado direito da tela eu tenho perda de papila, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala em retração gengival e prognóstico de retração, apesar de esse não ser o tema que a gente se propôs a conversar hoje, mas eu acho que a gente precisa, antes de partir para essa discussão sobre enxerto olivo e enxerto de conjuntivo, é pensar em que tipo de retração eu vou atuar com mais previsibilidade ou com menos previsibilidade, né? Então, nas situações em que eu tenho preservação da papila, a minha chance de cobertura radicular, de resolução do problema, é de 100%. Quando eu tenho perda de papila, eu vou ter uma diminuição da possibilidade ou até a eliminação de possibilidade de cobertura radicular. Certo? Então, um cara chamado Miller, em 1985, classificou as retrações em 4 classes, de acordo, inicialmente, com a perda ou não de tecido interproximal. Né? Então, ele separou, a gente pode separar, na verdade, em 2 grandes grupos. Um grupo de retrações sem perda de papila, ou sem perda de tecido interproximal, e um grupo de retrações com perda de tecido interproximal. Tá? Então, nas classes 1 e 2, onde não houve perda de tecido interproximal, eu tenho a possibilidade de cobertura radicular de 100%. Na classe 3, onde eu já tive uma perda, né, de tecido interproximal, mas essa perda não foi na mesma extensão da perda vestibular, eu tenho a possibilidade de cobertura da retração limitada. Certo? Na classe 4, onde eu tive uma perda proximal no mesmo nível da perda por vestibular, eu não tenho possibilidade de cobertura radicular. Tá? Essa é uma classificação de 1985. Agora, em 2018, saiu a nova classificação das doenças periodontais e as retrações foram contempladas nessa nova classificação. Tá? Mas eu não quis trazer isso porque isso é uma outra conversa e talvez seja até um tema para uma live mais para frente. Tá? Por enquanto, vamos usar a classificaçãozinha antiga ainda, que funciona muito bem, de Miller, 1985. Tá? Então, eu queria deixar claro para esse primeiro momento essa possibilidade. Perda de tecido interproximal, classes 3 e 4, diminuem ou inviabilizam a possibilidade de cobertura radicular. Tá? Preservação de tecido interproximal, classes 1 e 2, possibilitam a cobertura da retração em 100%. E aí vale a pena a gente também atentar para as classes 1 e 2. Esquece classe 3 e 4. Tá? Nas classes 1 e 2, que eu tenho preservação de papila, eu tenho uma diferença fundamental, obviamente, entre essas duas condições. Numa, eu tenho preservação da estrutura de gengiva queratinizada, né? Ou seja, a porção mais apical da retração está coronal à junção mucogengival. A porção mais apical da retração está coronal à junção mucogengival. Mais uma vez, ó,
a porção mais apical da retração está coronal à junção mucogengival. Tá? E na classe 2, a porção mais coronal da retração, está apical à junção mucogengival. Porção mais apical da retração está apical à junção mucogengival. Certo? O que é que significa isso? Na classe 1, eu tenho gengiva queratinizada ainda em relação ao ápice da retração. O ápice da retração ainda tem uma faixa de gengiva queratinizada. E na classe 2, eu não tenho mais essa faixa de gengiva queratinizada. Isso já vai me nortear para poder responder aquela pergunta. Para que se presta, aquelas duas perguntas, para que se prestam cada uma das duas técnicas, né? A técnica do enxerto gengival livre e o do enxerto de tecido conjuntivo. Certo? Então vamos seguir. Uma outra coisa que vai ajudar na resposta àquelas perguntas é o já famoso, aqui eu tenho falado praticamente em todas as lives até agora, do fenótipo gengival. Né? Retrações gengivais são mais comumente associadas a pacientes que têm fenótipo gengival fino. Tá? Mas eu posso ter, não frequentemente, mas posso ter, retrações gengivais em pacientes com fenótipo espesso. Isso vai fazer a diferença na hora de eu tomar a decisão por usar uma técnica ou outra em algumas situações, tá? Mas, por enquanto, eu queria que vocês prestassem atenção, primeiro, na classificação da retração, né? Presença ou não de papila, e, considerando classes 1 e 2, manutenção ou não de uma faixa de gengiva queratinizada, e no fenótipo gengival. Se ele é fino, eu vou tratá-lo de uma forma, e é o mais frequente nos casos de retração gengival. Se ele é espesso, eu vou tratar de outra forma, o que é menos frequente nos casos de retração gengival. Tá? Então, vamos começar a responder a primeira pergunta. Né? Qual é a diferença entre um enxerto gengival livre e um enxerto de tecido conjuntivo, ou enxerto subepitelial de tecido conjuntivo? Qual é a diferença fundamental? Um é epitelizado e o outro é não epitelizado. É só o conjuntivo. Tá? Nesse enxerto aqui, eu tenho a cobertura preservada de epitélio, por dentro tem o conjuntivo. Por baixo essa imagem aqui, né, numa visão invertida, eu teria o conjuntivo aqui por baixo. Tá? Então, ele é um tecido, é um enxerto epitelizado. Tá? O enxerto de conjuntivo, ele não tem epitélio. Então, ele precisa ser colocado subepitelialmente. Geralmente é associado a um retalho. Certo? Ou a um túnel em algumas situações. Mas normalmente é um retalho, mais frequentemente é um retalho. Né? E ele vai ficar por baixo do epitélio. Por isso que ele vai ser... por isso que ele não precisa ser epitelizado. Ele deve ser desepitelizado ou não epitelizado. Certo? Então, essa é a primeira diferença. Poxa, Renato, eu não consigo, olhando essas duas fotos, identificar a diferença. Para mim, são dois pedaços de palato. Né? De fato, para quem não tem, obviamente que por uma foto assim, projetada e tal, nem sempre é tão fácil de identificar. Tá? Mas, clinicamente, é bem fácil de identificar a diferença de um tecido epitelizado e de um tecido não epitelizado. Tá? Não fiquem preocupados se vocês não estão conseguindo diferenciar tanto assim. Uma coisa que vocês talvez pudessem prestar atenção é que epitélio não sangra, né? Via de regra, a menos que ele seja violado, que ele seja incisado. Né? Mas epitélio não sangra. Então, se a gente está vendo aqui um tecido bem pouco sangrento nessa sua superfície, é porque ele está coberto por um epitélio. Enquanto que aqui você consegue ver mais sangue, né, desse tecido. Ou seja, é um tecido conjuntivo puro, sem a camada de epitélio. Tá? Essa é uma diferença. Uma similaridade é que a maioria desses enxertos são removidos do palato.
né? A gente tem uma área de predileção para tirar enxerto gengival livre, né? O enxerto epitelializado numa determinada localização, que no outro momento a gente pode começar. E eu tenho uma área um pouquinho mais favorável para a remoção do enxerto de conjuntivo também no palato. Mas são áreas, a área de eleição é a mesma, tá? É o palato, só que às vezes um pouquinho mais para palato, um pouquinho mais para distal, para remover o conjuntivo, um pouquinho mais para região de pré-molar até primeiro molar para remover o enxerto livre, tá? Vamos lá. Essa é uma diferença. E a outra diferença tem a ver diretamente com a primeira. Vocês viram que a gente traz, com o enxerto gengival livre, a gente traz um tecido epitelizado, certo? Esse tecido epitelizado vai trazer a informação do tecido que foi excisado, que foi removido do palato, para a área receptora. Então, na cicatrização, pode acontecer de que esse tecido epitelizado que a gente enxertou aqui, o enxerto gengival livre, ele fique com um aspecto diferente da área receptora. Então, às vezes, acontece de haver para usar um termo mais atual, haver um match entre a textura do tecido que veio do palato e a área receptora, mas às vezes não houve esse match, não houve esse casamento de textura. E aí vai ficar sempre como uma área que a gente bate o olho e consegue identificar onde teve enxerto e onde não teve. Tá? Isso tem a ver diretamente com a natureza epitelizada desse enxerto. Tá? Quando eu penso no enxerto de conjuntivo, a coisa muda. A gente não consegue identificar onde tem enxerto e onde não tem. Olhem nesses resultados de 1 ano dessas cirurgias. Foi colocado enxerto de conjuntivo aqui nos 2 caninos. E a gente não consegue ver diferença alguma nesse aspecto gengival. Por quê? Não houve nenhuma mudança da porção externa do tecido. O tecido epitelial dessa região é o mesmo. O que mudou foi a interposição de um conjuntivo entre o retalho, né, e o dente, o leito receptor. Tá? Então, foi colocado enxerto de conjuntivo e isso fez com que esse aspecto clínico fosse rigorosamente o mesmo. Certo? Então, isso é bom quando a gente pensa na estética. Então, a gente começa a responder um pouco a primeira questão. Né? Na verdade, a gente já respondeu a primeira questão. Diferença entre enxerto gengival livre e enxerto de conjuntivo é que um é epitelizado, o enxerto gengival livre, e o outro não é epitelizado, o enxerto subepitelial do tecido conjuntivo. A outra é que um é mais... ele possibilita um melhor resultado estético, né? E o outro corre o risco de a gente ter um comprometimento estético se usar. Comprometimento estético com enxerto gengival livre e um melhor resultado estético com enxerto de conjuntivo. Tá? E isso meio que já vai respondendo as 2 outras perguntas que a gente elencou lá no início da live. Tá? Então, vamos agora falar sobre em que situação eu vou aplicar um enxerto gengival livre. Né? Eu vou lançar mão da técnica do enxerto gengival livre ou do enxerto epitelizado. Tá? Então, olha bem essa imagem aqui. Ó. Vocês estão vendo retrações mais pronunciadas no dente 43 e no dente 32. Certo? Essa retração do dente 33 é uma retração classe 2. Eu não tenho mais gengiva queratinizada aqui, nessa porção mais apical da retração. Certo? Preservadas as papilas e falta gengiva queratinizada na porção mais apical. Assim como nessa retração
do dente 32, tá? Então, eu fiz aqui um tracejado de onde seria a junção mucogengival. Eu tenho gengiva queratinizada nessas três situações aqui, ó, no dente 42, no dente 41 e no dente 31, eu tenho preservação de uma faixa aceitável de gengiva queratinizada. Mas cadê a gengiva queratinizada aqui do 42? Desculpa, do 43. Cadê a gengiva queratinizada aqui do 32? Não tem, né? Então, se não tem, eu tenho que criar. Então, o enxerto gengival livre é a principal técnica para aumento de faixa ou estabelecimento, restabelecimento de uma faixa de gengiva queratinizada. É a técnica mais... é a melhor aplicação, melhor dizendo, a melhor aplicação do enxerto gengival livre é quando eu preciso criar uma faixa de gengiva queratinizada. Certo? Então, ó, eu coloquei aqui um caso. Não é objetivo aqui hoje a gente discutir a técnica em si, tá? A ideia é mais falar das diferenças de resultado de uma e de outra técnica e discutir as indicações de cada uma delas, certo? Então, vocês estão vendo um caso aqui que apareceu para mim aqui no consultório já há uns 4 anos, mais ou menos. Uns 4 ou 5 anos, né? Então, essa paciente chegou com essa retração gengival, ela tinha um dente, esse dente associado com essa retração aqui, ele tinha um posicionamento um pouco lingualizada, a coroa um pouco lingualizada e a raiz, portanto, um pouco vestibularizada, né? E eu achei por bem encaminhá-la para a ortodontia primeiro, para depois fazer a cirurgia, né? Então, ela passou mais ou menos uns 8, 9 meses em tratamento ortodôntico e voltou para mim com essa condição, né? Uma situação, uma das preferências, ou melhor, um dos critérios que a gente leva em consideração para nos confortar ou para nos... como é que eu diria? Para não deixar mais seguro em relação à cobertura radicular, é que eu sempre vou preferir tratar retrações estreitas em detrimento das retrações largas. É sempre mais fácil e de melhor prognóstico tratar retrações estreitas. Então, o melhor posicionamento do dente pós-tratamento ortodôntico favorece o prognóstico da cobertura radicular, tá? Aqui, a gente já vê 2 meses depois da cirurgia, né, com o enxerto gengival livre. Então, eu ganhei uma faixa de gengiva queratinizada, mas nessa visão aqui de 2 meses, eu ainda não consigo perceber isso tão bem, né? Eu consigo perceber já com uma estabilidade maior dessa cicatrização, ou seja, no pós-operatório aqui de 2 anos. Então, quando a gente compara essa imagem inicial com esse aspecto aqui de 2 anos, a gente consegue ver um ganho significativo de gengiva queratinizada. Renato, maravilha! Também cobriu a retração, praticamente zerou a retração. Joia! Cumpriu o objetivo, mas esse não é o principal objetivo do enxerto gengival livre. O principal objetivo, a principal meta que a gente tem que alcançar com o enxerto gengival livre vai ser sempre a criação da gengiva queratinizada. O restabelecimento de uma faixa adequada de gengiva queratinizada, né? Ganhar ou conseguir cobertura radicular é um plus, é um resultado a mais, é uma vantagem que a gente nem sempre leva, tá? Quando usa o enxerto gengival livre, certo? Uma outra... Sim, aqui é o caso que a gente mostrou lá no primeiro slide, quando falou aqui da linha mucogengival e tal, eu mostrei onde tinha gengiva queratinizada, onde não tinha. Então, esse caso foi tratado com uma pequena modificação da técnica do enxerto gengival livre. A gente criou um retalho, na verdade, criou um retalho com essas 2 papilas, um retalho de dupla papila modificado, e
usou o enxerto epitelizado. A gente removeu o enxerto epitelizado do palato e removeu parte desse epitélio. Então ficou, sei lá, 2/3 do enxerto desepitelizado, como se fosse um enxerto conjuntivo, e a porção mais coronal do enxerto ficou epitelizada, né? E esse enxerto vai ser posicionado aqui, tá? Então esse é o aspecto inicial da retração, né? Uma retração classe 2, como a gente já discutiu. Está aqui o enxerto, ó. Obviamente que nessa foto vocês não vão conseguir identificar onde está epitelizado, onde está desepitelizado, mas considerem que essa faixa aqui, ó, está epitelizada e essa faixa mais esses 2/3 do enxerto estão desepitelizados, certo? E aí a gente criou um retalho de dupla papila, esse enxerto foi colocado subepitelialmente. Ah, Renato, mas será que eu posso usar o enxerto gengival livre subepitelialmente? Daqui a pouco a gente responde essa pergunta, tá? Então, lembrando que o objetivo dessa cirurgia aqui ainda a gente ainda pode considerar essa cirurgia como sendo a técnica do enxerto gengival livre, um pouco modificada, mas é enxerto gengival livre, tá? E aqui o aspecto imediato, pós-sutura, né? E a gente vai ver um comparativo ao longo do tempo, como essa retração se comportou, né? A gente tem aqui o quadro inicial, 3 meses de cirurgia, 1 ano, 2 anos e 5 anos. Certo? Percebam que daqui para cá, seguindo todo esse caminho, há uma retração remanescente, né? Então eu não tive cobertura radicular de 100%, né? A gente consegue ver claramente que há uma retração gengival residual pós-procedimento de enxertia de tecido mole aqui nessa região. Tudo bem, tranquilo, né? Quais são os riscos associados com essa retração residual? Hipersensibilidade, o paciente não refere. Cárie radicular, raro de acontecer, o paciente higieniza bem, sem grandes problemas, tá? E a outra situação que seria uma possível queixa seria estética, né? Mas na região anterior, o aspecto estético não é o nosso principal foco, né? Qual era a principal razão ou a principal meta a ser atingida com esse procedimento? Criar a faixa de gengiva queratinizada. Percebam que ao longo do tempo, essa gengiva queratinizada foi restabelecida, ou foi criada, e foi mantida, né? 5 anos eu praticamente não tive perda nenhuma de largura da faixa de gengiva queratinizada, a paciente conseguindo higienizar bem essa região. Então é para isso que se presta o enxerto gengival livre, tá? Para criar a faixa de gengiva queratinizada. Por que a gente está usando agora, em algumas situações, essa técnica modificada? Porque percebam também, nesse caso, que o aspecto o aspecto clínico final do procedimento é muito próximo das áreas vizinhas, né? Não há possibilidade, eu não consigo enxergar aqui, nesse resultado até de 5 anos, eu não consigo enxergar uma diferença significativa de cor dessa gengiva com as áreas vizinhas, né? Eu não consigo identificar, eita, ali tem um enxerto. Não consigo fazer isso por um aprimoramento da técnica que foi obtida a partir dessa modificação do retalho de dupla papila, certo? Um outro caso também, usando a mesma técnica, tá? Esse retalho de dupla papila modificada. Então, esse aspecto aqui é o aspecto inicial e esse aqui é o aspecto após 8 meses, tá? Nesse caso, ó, a gente tem uma situação parecida com o caso de 2 slides passados, de 2 casos para trás, né? Sem ser o anterior, o antepenúltimo, ou melhor, o penúltimo, né? A gente vê aqui um dente com uma retração também classe 2, né? Mas com uma posição muito desfavorável, né? Quando a gente compara ele com os vizinhos, ó, olha como essa raiz está bem projetada para vestibular. Então, isso é um aspecto muito prejudicial ao resultado
do recobrimento radicular. Toda vez que eu tenho uma projeção muito grande dessa raiz, eu aumento a dificuldade de cobertura radicular. Tá? Então, esse paciente foi aqui no consultório, já tem mais ou menos 1 ano que eu operei. E aí o que acontece? Ele veio para mim e eu falei, olha, eu te opero, acho que você precisa fazer cirurgia, mas você precisa junto fazer o tratamento ortodôntico, né? Reposicionar essa raiz. E aí a gente discutiu um pouco, eu pensei um pouco sobre o caso dele e falei, olha, mas eu acho que para você, diferente daquele caso que eu mostrei lá atrás, né? Para você eu acho que é necessário fazer uma cirurgia antes do procedimento do tratamento ortodôntico e depois do tratamento ortodôntico, caso ainda haja alguma retração residual, a gente vai partir para fazer a segunda fase cirúrgica, né? A segunda cirurgia de recobrimento. Ele falou, tá bom, Renato, eu topo e vamos fazer a cirurgia. E aí a gente teve um resultado muito, muito, muito bom, né? Aqui a gente vê o aspecto após 8 meses de cobertura radicular. Deixa eu só... E olha como teve 100% de cobertura radicular, né? Tanto na vista por vestibular, quanto na vista aqui de perfil, né? Olhando por oclusal, vocês percebem que não houve nenhuma mudança da inclinação do dente. Aí eu falei para ele, bom, fulano, agora você deveria ir procurar sua ortodontista para fazer o tratamento ortodôntico. Eu disse, não quero mais. Você resolveu o meu problema, cobriu a retração, então eu vou seguir minha vida. Ele, inclusive, foi morar fora do Brasil agora. E disse, Renato, aí agora que eu não vou mexer com isso mesmo, porque fora do Brasil ainda é mais caro a odontologia e tal, e eu vou tentar me segurar enquanto der, sem tratamento ortodôntico. Então, esses casos são casos realmente animadores, né? Mostram a possibilidade de sucesso da técnica quando a técnica é bem executada, né? Bom, eu falei até agora do enxerto gengival livre, né? E agora, respondendo a terceira pergunta, né? A gente vai falar das indicações do enxerto de tecido conjuntivo. Então, a principal indicação do enxerto de tecido conjuntivo é para aumento da espessura do tecido queratinizado, tá? Então, toda vez, a literatura já está bem farta dessa informação. Toda vez que eu preciso aumentar espessura de tecido queratinizado, eu devo lançar mão de enxertos subepiteliais de tecido conjuntivo. Renato, é todo caso em que a gente vai precisar, num recobrimento radicular, usar o enxerto conjuntivo? A resposta é não. Há situações que são, repito, as menos frequentes. Há situações em que eu tenho uma retração gengival, um grupo de retrações gengivais, associadas a um periodonto não tão delgado, não tão fino. Então, se esse periodonto não é fino, usar um enxerto conjuntivo muitas vezes pode até causar um problema estético em algumas vezes. Então, a gente pode prescindir, pode não usar o enxerto conjuntivo quando tem um periodonto espesso. Agora, como eu também falei lá atrás, é muito mais frequente que eu tenha retrações associadas com um periodonto fino. E aí, na maioria das vezes, na área estética principalmente, eu vou lançar a mão do enxerto conjuntivo. Por que não na área estética usar um enxerto livre? Porque ele pode dar aquela alteração de cor, pode não haver o match entre o tecido enxertado e a área receptora. Certo? Eu posso usar um enxerto de conjuntivo, por exemplo, com um retalho deslocado lateralmente. Não é objetivo aqui hoje a gente conversar sobre a técnica, tá? É só mostrando aqui, ó, a sequência da técnica do retalho deslocado lateralmente, associando nessa foto aqui, tá? Associando nessa foto
um enxerto de conjuntivo, certo? E isso tende a melhorar a estabilidade do caso, né? Melhorar o prognóstico e a estabilidade do caso. Então, a gente vê aqui um resultado mantido 18 meses pós procedimento cirúrgico, né? Uma boa espessura de gengiva queratinizada. Uma outra possibilidade, né, de cobertura de uso de enxerto conjuntivo é com o retalho deslocado coronalmente, que a gente vai ver agora, tá? Então, essa é uma retração classe 1, mas associada a uma gengiva muito delgada. Então, a gente precisava trazer essa gengiva para coronal, com o retalho deslocado coronalmente, mas também aumentar a espessura do tecido queratinizado, associando a um enxerto de tecido conjuntivo, subepitelial. E é isso que vocês vão ver agora. Então, ó, as fotos iniciais, medição da retração, obtenção de um retalho, essa é a técnica mais clássica de cobertura radicular, um retalho deslocado coronalmente, tá? Como eu falei, eu não quero muito entrar no mérito da técnica em si, tá? Mas só para vocês terem uma noção do que está acontecendo. O deslocamento coronal do retalho, aqui o enxerto de conjuntivo, e aí a sutura. A ideia nesse caso é tracionar o tecido para coronal e aumentar a espessura. Por isso a associação do retalho com o enxerto de conjuntivo subepitelial. Pós-operatório imediato. E aqui já o aspecto de 4 meses. Cobertura da retração 100%. A retração não era tão grande assim, então, joia, maravilha, 100% de cobertura. E aumento da espessura, nessa foto não está tão bem contemplado, mas aumento da espessura também, que vai possibilitar uma maior estabilidade desse ganho, dessa cobertura radicular a longo prazo. Tá? Pessoal, me ocorreu agora de lembrar, de pedir para vocês darem feedback sobre qualidade do som, qualidade da imagem, tá? Para a gente aprimorar isso, tá? Já que a gente teve a dificuldade do YouTube, na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai voltar ao esquema antigo, tentar, de alguma forma, melhorar a transmissão para o Instagram, mas eu queria que vocês fossem me dando aqui no Instagram o feedback de como está a qualidade da imagem e a qualidade do som e tal. Uma pergunta? A Iraci está falando, pedindo para deixar salvo no Instagram, porque ela está com problema na conexão de internet dela e às vezes fica cortando a velocidade da imagem e do áudio. É possível fazer isso? Vai ficar por 24 horas, né? Lá na... Acho que só fica por 24 horas, Iraci. Essa aqui no Instagram eu acho que eu não consigo. Dani está dizendo que está tudo certo por aqui. Som e imagem ok. Jóia. Então vamos lá. Doutor Edmar também está dizendo que a imagem está aqui, está tudo boa. Maravilha, então. Obrigado pelo feedback aí, pessoal. Bom, eu também posso usar o enxerto de conjuntivo para retrações múltiplas, né? Cria-se um problema, né? Às vezes eu tenho retrações, ó, de central a segundo pré dos dois lados. Se eu for fazer a remoção de um enxerto, né, para cobrir toda essa área de retração, eu vou tirar um enxerto muito grande do palato e às vezes o pós-operatório é um pouco desconfortável. Nem sempre é preciso tirar um enxerto que cubra do central até o pré. Nesse caso aqui, a minha opção foi por usar enxerto apenas nos caninos, né? No 13 e no 23. Eu apostei na espessura não tão delgada dos outros dentes, apesar de eles terem retração,
mas apostei que essas retrações associadas a um periodonto não tão delgado, um periodonto talvez intermediário, né, poderiam ter um bom resultado, ao passo que no canino, que é uma retração maior e com menos espessura de gengiva, né, talvez eu, usando o enxerto conjuntivo, eu tivesse melhor resultado. E, então, eu abordei dessa forma. Eu usei enxerto conjuntivo apenas no 13 e no 23. Nos demais dentes, não teve enxerto conjuntivo, tá? E a gente consegue bons resultados, né? Esse caso, essa foto já apareceu lá atrás, inicial, um ano depois. Percebo aqui, ó, a completa integração do tecido enxertado com a área receptora. A gente não consegue ver marca do que é enxerto ou do que é, tecido da área receptora, né? Tá tudo como se nunca tivesse sido operado. Isso é o melhor resultado que a gente pode querer, né? É quando eu tenho essa perfeição de textura, de cicatrização, né? Isso também é agradável e é perceptível para a paciente, né? Então a gente vê numa visão mais panorâmica do caso, né? A gente consegue ver um bom resultado aqui, ó, nos caninos, um aumento da espessura. Nessa foto a gente consegue ver bem um aumento da espessura, e não havia necessidade de aumentar a espessura nesses dentes aqui, ó. Houve cobertura radicular, as retrações eram pequenas, houve cobertura radicular, nos premolares também havia retração, mas percebam lá que a gengiva não é tão fina no inicial. Desculpa. A gengiva não é tão fina no inicial. Bom, não tá funcionando mais não. Mas percebam que a gengiva aqui, ó, ela não é tão fina no inicial. Então eu resolvi apostar na não utilização do enxerto conjuntivo, né? O que é que isso tem de positivo? Enxertos menores removidos do palato, pós-operatório mais tranquilo para o paciente. O que é que isso tem de negativo? É que ela tem, de um modo geral, um periodonto mais para fino. Então, eu estou apostando que ela vai ter um controle de placa um pouco mais cuidadoso, né? Cuidadoso quando eu falo em termos de eficiência do controle de placa e de não ser tão traumatizadora dos tecidos, né? Ser mais delicada na escovação. E eu confesso que nem sempre isso é algo seguro, né? Porque a gente está deixando na mão do paciente uma decisão que nem sempre ele toma, né? Mas, assim, eu sempre prefiro entender quem é o paciente. No caso, essa era uma menina jovem, bem disciplinada. Então, eu resolvi apostar, e ela está mantendo isso ao longo do tempo, né? Resolvi apostar na não utilização do enxerto para as áreas de retrações menores com gengiva um pouco mais espessa. Tá? E a última pergunta é em relação a se eu devo usar ou não o enxerto epitelizado subepitelialmente. A resposta é não, né? Não deve. Em algumas situações você até pode, mas não deve. Porque o epitélio do enxerto, vamos usar a nomenclatura do enxerto gengival, tá?
Bom, eu acho que era isso. Mais uma vez, eu quero pedir desculpa, né? Pela dificuldade aí com o YouTube, né? A gente tentou mudar o esquema e acabou que deu para transmitir bem pelo Instagram, mas não deu para transmitir bem não deu para transmitir, na verdade, pelo YouTube. Uma pena, né? Mas nas próximas lives eu tenho certeza que a gente vai conseguir equacionar esse problema, nem que seja para voltar a como estava sendo antes, a transmissão mais voltada para o YouTube, mas a gente vai dar um jeito de também viabilizar essa transmissão aqui via Instagram, tá? Como é que está aí de perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Tem 8 pessoas ou 8 minutos? Bom, a gente tem mais 5 minutinhos, 5 a 7 minutinhos para trocar ideia aí, se vocês quiserem discutir alguma coisa do que foi apresentado, que eu volte a algum caso, para a gente tirar dúvidas e tal. E lembrando que nas próximas a gente vai estar com o YouTube já restabelecido, tá? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Ninguém? 5 minutinhos. Mais alguém? Se não tem ninguém, então, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a participação de quem esteve aqui. Infelizmente, de novo, eu não consegui interagir porque a câmera teve que virar e aí eu não consegui ver as pessoas que entraram aqui na live e tal. No começo eu consegui ver, mas esperando que o YouTube funcionasse, né? O YouTube não funcionou, paciência. E a gente volta na próxima quarta, né? Com a live número 5. Tem uma pergunta? Quando a pessoa vai saber qual a escolha melhor? Pergunta de Felipe Arruda. A escolha melhor, a indicação do enxerto livre é principalmente para áreas em que eu quero ganhar a gengiva queratinizada. Na área não estética, porque eu tenho aquela diferença de o que pode acontecer ou não quando eu uso o enxerto epitelializado. E o enxerto de conjuntivo eu vou usar para áreas estéticas onde eu quero aumentar a espessura do tecido gengival, associada à cobertura auricular. Respondi? A Paula aqui está dizendo que foi excelente, obrigado. Obrigado, Paula. Também tem aqui a Yane. Isso. Muito obrigado, professor, foi ótimo. Joé, obrigado, Yane. Cecília Padilha, professor, obrigado pela aula. Valeu, Cecília, obrigado. Pronto. Aí Felipe está dizendo que entendeu e está agradecendo também. Joé, valeu, Felipe. Então, mais uma vez, agradeço a vocês e na próxima quarta, se Deus quiser, tudo certo com o YouTube, Instagram e YouTube e a gente aqui no Perimetor. Falou? Até quarta que vem.